Expectativa é igual paçoca, do nada se esfarela. Gente, que decepção eu tive com esse livro. Que decepção, meus amigos. Olá, pessoal! No vídeo de hoje eu venho falar sobre o terceiro livro da série Irmãos True Love, que é A Filha do Conde. E se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa seu like aqui, compartilha ele com os amigos e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Bom, é sobre esse livro aqui que venho falar hoje com vocês, A Filha do Conde. Gente, eu me decepcionei tanto, mas tanto com esse livro, porque o segundo livro eu li bem rápido, né? Já tem resenha dele aqui no canal. Se você ainda não assistiu, eu vou deixar aqui nos cards pra você conferir depois. E assim, me prendeu muito. Eu tive uma decepção? Tive, mas foi uma decepção pequena. E aí aqui, a história desses dois protagonistas aqui, né, que é o Finn e a Lavínia, começa lá no segundo livro, porque a Lavínia é a noiva do Thorne, né, o protagonista lá do segundo livro. E ela acabou fugindo no dia do seu casamento. Então, quando eu falei para vocês que o Thorne estava procurando alguma coisa lá na periferia de Londres e por isso foi roubado, né, e a Julie encontrou ele, quem ele estava procurando era a Lavínia, a sua noiva fugitiva. Aqui a gente vai ter a história do Finn e da Lavínia. Os dois se conhecem quando ainda são bem jovens, praticamente criança, né? E aí esse termo, que eles são quase crianças, imaturas, é usado para os dois personagens, tanto para o Finn quanto para a Lavínia. E realmente, pela descrição do Finn, você jura que ele é um adolescente. E na verdade ele não é um adolescente. O Finn vai ter 21 anos, ou seja, ele é um homem adulto já. E a Lavínia vai ter 15 anos. Entenderam a minha decepção? Pois é. Minha decepção começou aí com essa diferença de idade, né? Eu não tenho problemas com diferença de idade, tipo, o homem tem 40 anos e a protagonista tem 28, 25 anos, ou ao contrário, a mulher tem 40 anos e o protagonista tem 20 e tantos anos. Gente, não me incomoda. O problema não é a diferença de idade em si. O problema é uma das partes serem menor de idade. É isso que me incomoda. E aí vem coisa. É um romance de época. Nessa época, as meninas de 15 anos se casavam. Sim, eu sei. Eu entendo isso. E eu até tento relevar, mas não dá pra ler. Porque não é um romance histórico. Se a gente tivesse aqui um romance histórico, já seria ruim de ler, né? A gente já leria com muito... Pelo menos eu iria ler muito desconforto, mas é um romance de época em que a autora tem a licença poética dela ali para fazer mudanças da cultura ali da época, entende? Então, por exemplo, a gente sabe que um casamento entre um bastardo e um duque, como aconteceu lá no segundo livro, ele não iria acontecer. Um casamento entre um bastardo e uma lady, como aconteceu no primeiro livro, também não iria acontecer. E aqui a gente tem o quê? Essa licença poética. O autor, ele usa disso, né? Ele traz elementos para a história, ele traz um romance ali que, se fosse na vida real, naquela época, seria impossível. E é para isso que a gente lê romance de época, né? Tem coisas que vai sempre nos incomodar, mas tem coisa que dá para ser mudado ali, né? Modificado, né? Por o autor ali. E aqui, eu acho que podiam ter colocado a Lavínia pelo menos com 17 anos, tá? Pelo menos para eles se conhecerem ali, ela com 17 anos. Mas não, a autora colocou que eles se conheceram com 15 anos. Eles se envolvem com 15 anos? Não, eles não se envolvem. Mas o Finn se apaixona por ela quando ela tem 15 anos. Inclusive, tem até uma cena que o Finn disse que se sente até mal por ter se interessado, se apaixonado por ela com 15 anos, porque ela era uma criança. E é verdade, ela era uma criança, gente, 15 anos. E aí, pra autora meio que se justificar, eu acho que é meio que uma justificativa ali dela, pra que a gente compreenda por que ela colocou a protagonista com 15 anos, ela usa o tempo todo na voz, né, nas falas da Lavínia, que os dois eram imaturos, que os dois eram crianças, que os dois eram muito jovens, quando na verdade não era, gente. O Finn era um homem, tá? Ele era totalmente independente, porque ele era um bastardo, ele trabalha desde muito novo, então ele já era para ser um homem adulto, porque trabalhou desde jovem, e aí se envolver com uma adolescente de 15 anos não fazia sentido para um homem de 21 anos. Outra coisa também é que o irmão da protagonista tem 26 anos, e o Thorne, que tá prometido para Lavínia, né, tem 28 anos. O Thorne, que tá prometido para ela desde que os dois nasceram, né, não vê a Lavínia como uma mulher, ele vê ela como uma criança. Tanto é que ele não tem o menor interesse por ela. E ela vê tanto o Thorne quanto o irmão dela como dois homens. Mas o Finn ela vê como uma criança, tá? Ela vê como um jovem que nem ela. Gente, isso me incomodou muito. Isso me incomodou do nível que eu ali
Eu já me decepcionei com o livro. Já, por mim, eu já abandonaria. Mas aí eu pensei, não, vou ler o livro para poder finalizar e continuar, né, a série. Quero ler toda a série. Então não vou abandonar o livro aqui. Pois é, eles se conhecem quando ela tem apenas 15 anos e ele tem 21 anos. Os dois começam ali uma amizade, né, e aí vão acabar, né, se envolvendo. Mas isso acontece quando ela tem 17 anos. Já é um ponto a favor do livro, né, mas mesmo assim não dá para defender o fato do Finn ter se apaixonado por ela com 15 anos. Para mim, não dá para passar o pano para isso. E aí, as diferenças sociais, né, que existem, gigantesca aqui, entre eles, vai acabar separando esses dois. Porque, né, o pai da Lavínia, o Conde, jamais iria aceitar que a filha se casasse com um plebeu bastardo, ainda mais, né? Então é um romance totalmente proibido e é isso que a gente vai acompanhar. Primeiro ponto que eu não gostei no livro é o fato da diferença de idade, né, dela ser menor de idade, na verdade, né, a diferença de idade é por ela ser menor de idade. O segundo ponto é que eu não gostei da protagonista, a Lavínia. Eu sei que ela é uma adolescente de 15 anos, mas eu não gostava da forma como ela via o Finn. Ela via o Finn como um plebeu, era assim que ela via ele, sério. Ela não via ele como uma pessoa que estava no mesmo patamar que ela, de igual para igual, mesmo ela gostando dele. Ela via ele como alguém inferior a ela, e ela via nele a oportunidade de se divertir, de ser uma rebelde sem causa, de, nossa, eu tô aqui sorrindo e eles não sabem porque a alta sociedade, a aristocracia não sabe o que eu aprontei ontem, não sabe que eu saí com o plebeu ontem. Gente, é sério, essas falas da protagonista me incomodavam muito, muito mesmo. E aí não tinha como torcer para um romance desse nível. Para completar a situação, né, ainda tem pior. Esse é o segundo ponto que eu não gostei, né? A forma como a mocinha tratava o mocinho, pensava nele, né? E o segundo ponto é que a gente vai ter um avanço nessa história, tá? E aqui eis o spoiler que eu vou ter que falar para vocês entenderem o meu ódio do livro. Aqui vai ter um spoiler, então se você não quer pegar esse spoiler, eu recomendo que você pare por aqui o vídeo, tá? Vai ler o livro e depois você volte aqui e assista o vídeo e me dê sua opinião, tá bom? Bom, ficou? Então bora lá. Passa-se algum tempo e aí depois desse tempo, né, os dois são separados. Claro, a gente tem essa diferença de classe deles. O pai da mocinha separa os dois, né? Há um grande mal-entendido entre eles. Ela pensa que ele não esperou por ela, né? Eles combinam o dia de fugir ali e ela pensa que ele não teve paciência de esperar por ela. O Finn pensa que ela não quis fugir com ele. Isso acontece já quando ela tem seus 17 anos de idade, né? Depois que eles se envolvem mesmo de verdade, eles ficam juntos. E aí acontece a separação, eles ficam 5 anos separados. Quando eles se reencontram, além de o sentimento que estava escondido ali, né, que eles tinham guardado ali com tanto afinco, voltar, ainda tem a questão da raiva, né, da mágoa que eles têm um do outro. E aí tudo isso vai vir à tona, os dois vão ter muito cão e gato aqui, vai ter muito bate-boca até resolverem todas as pendências que eles têm, né. Quando chega a grande revelação de uma coisa assim, que tipo assim, que eu já sabia desde o início. Para mim já estava bem claro isso desde o início que isso aconteceu. Mas a grande tem uma revelação bem antes disso, né? E aí aqui é onde a gente vai ter a revelação que ela conta para ele, né? Que eles tiveram um filho e que esse filho foi tirado dela quando nasceu. Eu sempre soube que esse filho estava vivo, né? Não fazia sentido, até porque por a forma como ela estava cuidando ali de todos os bastardos, estava ajudando os bastardos, ela tipo colocou isso como uma missão na vida dela, de ajudar outros bastardos, já que ela não conseguiu salvar a filha dela, né? E aí quando eles descobrem, ela acha que ela tá morta, né? Que a criança morreu, foi entregue para alguma viúva, né? Como a H. Trelove tinha outras viúvas que recebiam filhos bastardos para, né? Como eles para dar um fim neles. A H. Trelove era a exceção, ela não conseguiu dar fim nessas crianças e acabou ficando com todos eles, né, adotando eles ali, criando como se fossem filhos dela, mas nem todas as crianças bastardas tiveram a mesma sorte que os Trelove tiveram, né, e aí a Lavínia sabia que a filha dela tinha pouca chance de ter sobrevivido, né? Bom, eles descobrem que a filha tá viva, e aí, quando eles descobrem isso, já tem se passado que a criança já tem uns 7 anos, acho que uns 6, 7 anos de idade já. Ela decide que quer a criança de volta. Sim, mesmo o Finn dizendo, Lavínia, eu fui um bastardo que foi tirado da mãe, que foi entregue para outra pessoa criar, e se minha mãe biológica chegasse para me tirar da minha mãe que me criou, eu iria ficar arrasado. Ele explica isso para
ela, porque ele consegue ter essa visão, porque ele passou por isso, né? Ele foi um bastardo que foi tirado da sua família biológica, mas ele teve sorte de ter uma família que lhe desse amor. Então ele tem os irmãos dele ali, ele tem a mãe dele, que ele ama muito, e se fosse tirado dela ali, ele ia ficar muito triste. Ele explica isso pra Lavínia, diz que pra deixar a criança com a família que adotou ela, que ela tá sendo bem cuidada, que ela tem amor, que ela tem tudo, pra ela não tirar a criança de lá, que a criança não vai entender, que a criança vai ficar triste, que vai abalar a vida ali daquela família, e a Lavínia não entende. Gente, eu achei que foi uma atitude muito egoísta de uma menina mimada que foi criada tendo tudo, como a filha de um duque. Aqui foi a última pá jogada pra enterrar de vez esse livro pra mim. Gente, não tinha como gostar. Pelo menos eu não tive como gostar nem da mocinha, nem do mocinho, nem da história. É uma história muito triste. Os dois sofrem bastante, os dois passam por muita coisa, mas além deles passarem por tudo isso, eles ainda não se ajudam a ter um desfecho melhor, porque é muito contratempo que acontece aqui. E eu acho a Lavínia, mesmo ela tendo ali seus 20 e tantos anos, mesmo se ela continua a jovem matura que ela era na época que conheceu o fim. Isso me decepcionou bastante com o livro. Eu quase abandono o livro e eu quase não continuo a leitura da série. Por enquanto, meu favorito continua sendo o primeiro livro. Esse daqui é o pior livro da série até o momento. Não sei se vai ter outro pior do que esse. Eu espero que não, gente, porque eu vou dizer, para superar esse daqui, tem que se esforçar muito. Bom, e era isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Me diz aqui nos comentários o que você achou. Não esquece de deixar seu like, de compartilhar esse vídeo com os amigos que também gostam e de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Nos vemos nos próximos vídeos. Tchau!